Amém, queridos? Graça e paz. Vamos dar continuidade à nossa série acerca do Evangelho segundo escreveu João. Na última gravação, nós começamos a meditar no capítulo 6 e nós não passamos do verso 6 e, de fato, Deus falou poderosamente ao nosso coração. E o que mais me impactou na gravação, que eu não planejei falar sobre oração ali, foi que Jesus já sabia o que fazer diante das situações que aconteciam no dia a dia no seu ministério. E por que Jesus sabia o que fazer? Porque ele se retirava para estar a sós com seu Pai em oração todos os dias. E nesse ambiente de oração, ele recebia direção. Então, meus irmãos, nós precisamos ter esse estilo de vida, uma vida de oração. Ao sairmos de casa, antes de sairmos de casa, ter um tempo com Deus, e durante o dia estar ligado, fazendo nossos afazeres, mas mais ligado, porque é nesse ambiente de oração que nós somos direcionados pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Pai, o Filho está conosco e Ele quer nos dar a direção. Eu até falei isso para os irmãos, mencionando João 14, que Jesus não é só a vida, não é só a verdade, mas Ele também é o caminho. Caminho implica em direção. Nós estamos prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E nesse caminho, que é um caminho apertado, com muitas lutas, tribulações, resistências, nós precisamos da palavra para que nós possamos enxergar. Mas a palavra, ela precisa estar somada com uma vida de oração. É muito importante nós conectarmos esses dois pontos. Vida de oração e vida de palavra. E nesse ambiente de oração, obrigado, Jesus, estou lembrando até de um texto aqui de Jeremias 33, verso 3, se eu não me engano. Clamas a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então, no ambiente de clamor, no ambiente de oração, nós receberemos revelação da palavra, coisas ocultas que não sabemos, ao meditarmos na palavra. Daniel também, obrigado, Jesus, só lembrando dos textos. Daniel também teve uma vida de oração. 3 vezes ao dia ele orava. Quando ele estava orando em Daniel 10, o anjo Gabriel apareceu para ele para receber, para dar revelação para ele acerca das visões e dos visões que ele recebia, da profecia acerca do tempo do fim. Então Daniel ele recebeu o entendimento da verdade num ambiente de oração. Então é indispensável nós termos uma vida de oração. Então Jesus, quando estava lá com a multidão, ele sabia exatamente que multiplicaria os pães e peixes. Ele não resolveu multiplicar os pães e peixes do nada, ali na hora, não. Ele já sabia. Foi o texto que nós lemos do verso 5 de João 6. E ele falou para o Filipe, Filipe, o que nós vamos fazer com essa multidão? E Filipe falou, não sei. Jesus já sabia o que fazer. Tem um garoto aqui com 5 pães e 2 peixes. Vamos lá, vamos dar continuidade? Então vamos ler a partir do verso 7. Amém, queridos? Se você não pôde assistir a última gravação, eu recomendo. Eu tenho notado que poucos irmãos têm assistido a série de João. E aquilo que eu sempre falo, cada gravação do Evangelho de João tem uma revelação para o nosso coração, tem verdades tremendas para o nosso coração. Então não fiquem cansados com a série, tá bom, queridos? Deus tem verdades maravilhosas para nos revelar nesse livro de João. E vamos deixá-lo à vontade aqui, para que ele possa fluir para ministrar ao nosso coração o que realmente ele quer ministrar. Amém, queridos? Vamos lá. Verso 7. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? 1 denário equivalia a 1 dia de trabalho. Então 200 dias de trabalho não seriam suficientes para alimentar toda essa multidão com pão. Tá? Então um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse-lhe Jesus, fazei o povo assentar-se. Ele já sabia o que fazer, pois havia naquele lugar muita relva. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes,
quanto queriam. Quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vamos lá, tem verdades tremendas aqui, queridos. 5 pães e 2 peixes é um cálculo que eu fico maravilhado na palavra. Por exemplo, a menorá. A menorá ela é composta de 7 lâmpadas. E nós entendemos que essa menorá ela vai ser novamente, devidamente acesa para o tempo do fim. E ela tipifica a igreja do Senhor Jesus. Hoje, nos dias que estamos vivendo, só 2 estão, na verdade, nem muito acesas, estão já se acendendo para que possa estar plenamente acesa. São 2 candeeiros apenas. Por que eu estou falando isso? Estou conectando com a parábola das 10 virgens e o livro de Apocalipse. Nas 7 igrejas da Ásia Menor, só duas igrejas estão acesas. Tá? Em Apocalipse capítulo 1, no finalzinho do capítulo 1, Jesus falou para João, através do anjo, que os 7 candeeiros que formam a menorá são as 7 igrejas. E Jesus escolheu a dedo 7 igrejas. Não existiam só 7 igrejas na época, tinham muitas e muitas outras, mas ele escolheu a dedo 7 igrejas porque elas tinham características que nos fazem compreender acerca do tempo que estamos vivendo e dos dias que virão. Essas 7 igrejas, devidamente alinhadas e acesas, elas vão fazer a obra na última semana de Daniel. São as 2 testemunhas. Mas hoje, 2 candeeiros apenas estão começando a se acender, conectando com as 7 igrejas, a segunda, que é Esmirna, e a penúltima, que é Filadélfia, que não sofrem repreensão da parte de Deus. Vai chegar o momento em que essas 2, estou conectando com os dias que estamos vivendo, não receberemos mais repreensões. Eu creio, sem falsa modéstia, que eu estou fazendo parte, junto com muitos outros irmãos, desses 2 candeeiros, que ainda não estão devidamente acesas, precisamos ainda ajustar algumas coisas, mas elas estarão. E esses 2 candeeiros vão acender os outros 5 candeeiros que estão dormindo. Quantos lembram da parábola das 10 virgens? Uma voz, um grito na meia-noite desperta as 10 virgens. Eu creio piamente, conectando com os profetas, conectando com o Apocalipse, que esses 2 candeeiros, por exemplo, Zacarias 4, tem 2 candeeiros que estão acesos diante do Senhor de toda a terra. E recebem azeite de ouro para poder despertar as outras 5 lâmpadas. Então eu creio piamente que é essa igreja, essas duas testemunhas que estarão devidamente acesas para despertar as 10 virgens. Só que só 5 virgens despertam. Por que Jesus fez uma parábola de 10 virgens e não fez uma de 12 virgens? Por que não? A igreja é composta por 12 tribos, não é isso? Representando pelos 12 apóstolos. Eles estão em Apocalipse 21. Na muralha tem 12 portas e nas portas escritos os nomes dos 12 filhos de Israel. E no fundamento da muralha, os 12 apóstolos. Ele poderia ter falado 12 virgens, por que não? Por que ele falou 10 e não 12? Já que nós somos compostos por 12, espiritualmente falando, 12 tribos. Mas ele falou 10. Por quê? Porque 2 já estavam acesos. Amém? E das 10 virgens, só 5 respondem. Ah, Wagner, mas aí não completa 12, mas completa 7, que é a plenitude, que tipifica a plenitude. E que nos faz associar a menorá. Wagner, por que você está falando isso? Não estou entendendo nada. O que isso tem a ver com a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes? É exatamente isso. 5 mais 2. 5 mais 2, 7. Plenitude da igreja. Ei, Wagner, tá ficando doido. Vamos ler aqui agora. 1 Coríntios capítulo 10, versos 15 a 17. Olha só o que está escrito. Conectando com os 5 pães e 2 peixes. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura,
O cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partirmos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Portanto, nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então, esses pães, esses 5 pães, tipificam partidos para poder distribuir. O que são esses pães, queridos? Conectando com a multiplicação. Somos nós, a igreja. Jesus não falou para Pedro: Pedro, eu vou fazer de você pescador de homens. E os 2 peixes também tipificam a igreja. Gênesis 48:16, olha o que Jacó, cheio do Espírito, profetizou para os filhos de José no Egito. Gênesis 48:16. O anjo que me livrou de todo mal, esse anjo aqui é Jesus, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes 2 rapazes, Efraim e Manassés. Aí ele continua. E seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. 5 pães, 2 peixes. Qual é? E nos capítulos anteriores, nós meditamos em João capítulo 4, né? Que Jesus estava conversando com a mulher samaritana e os seus discípulos tinham ido para a cidade comprar comida. Jesus estava cansado de viagem, com fome. E os discípulos chegaram, viram Jesus conversando com a mulher samaritana, que tipifica nós, que éramos de Samaria, porque éramos gentios. As 10 tribos foram espalhadas por entre as nações e se misturaram conosco. E através da obra de Cristo na cruz nos aproximamos, juntamente com os judeus, as outras 2 tribos, que creem em Cristo, claro. Então somos as 12 tribos hoje, espalhadas pelos 4 cantos da terra, conforme está escrito em Tiago, capítulo 1, verso 1. Né? As 2 casas de Israel unidas. E Jesus falou para eles: olha só, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. E eles estavam focando na comida natural. Aí eles até se perguntaram entre eles: pô, será que Jesus conseguiu comer uma comida diferente? Aí Jesus falou: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Levantem seus olhos e vejam os campos brancos para a ceifa. Jesus está se referindo o tempo todo para pessoas. Esse é o ministério de Jesus. E na multiplicação dos pães e peixes, Jesus estava nos ensinando verdades proféticas acerca de pessoas, queridos. Ele quer edificar a sua igreja. Ele morreu para trazer consigo a sua igreja, muitos frutos. Ele é a pedra e nós somos lascas destas pedras, pedaços pequenos desta pedra principal que é Cristo. E as pedras unidas formam o corpo dele. Da mesma forma, ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele vai falar sobre isso aqui no contexto de João 6. Então, quem comer desse pão nunca mais terá fome. Amém, queridos? Quem beber do meu sangue, olha aí, ele fala sobre isso. Então, a verdadeira comida é ele, queridos, a vida eterna. E ele está aqui ensinando, utilizando coisas naturais para nos explicar verdades espirituais. Então, os 5 pães e 2 peixes formam, se eu posso dizer assim, a menorá. E formam o seu corpo. E ele fala aqui, né? Encham do que sobraram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada. 12, queridos. Número profético. Falando acerca dos 12 apóstolos, por que não? Das 12 tribos dispersas por entre as nações, que tipificam exatamente a igreja. Jesus não falou isso? Os que meu Pai me deram, esses não se perderão. Ou seja, ele falou aqui, recolhei dos pedaços, verso 12, né, que sobraram para que nada se perca. Porque a igreja ela é predestinada, queridos. E a igreja que eu me refiro não é só de 2000 anos para cá, não. Antes de 2000 anos para cá, não. Depois da vinda e a ressurreição de Jesus. Eu não creio que a igreja ela foi estabelecida em Atos. Ela foi estabelecida desde Adão. Todos os salvos fazem parte da igreja. Tanto que no Monte da Transfiguração,
Quem aparece para Jesus lá? Moisés e Elias. Todos os justos receberam, né, a promessa de reinar com Cristo no milênio. Eu creio que a igreja é todos os santos que morreram com Cristo. Amém, queridos? Então, essa multiplicação que Jesus fez, ele tem um sentido muito profético, muito espiritual, que é exatamente a salvação das vidas. Então, os pães que sobraram, exatamente unidos o corpo de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo falou. Vamos ler de novo aqui, 1 Coríntios 10, versos 15 a 17. Falo como é entendidos. Olha aí, nós precisamos entender, queridos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Que ele vai falar mais para frente. Quem não beber do meu sangue, nem comer da minha carne, não tem parte comigo. Então, o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. E o pão que partirmos, não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? O pão partido. Porque nós, sendo muitos, olha aí, milhares, somos um só pão, porque o corpo é um corpo só, que é o corpo de Cristo. E ele fala, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. E nesse contexto aqui, mais para frente, o apóstolo Paulo fala, olha só, vocês precisam discernir o corpo de Cristo. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Vamos ler aqui? 1 Coríntios, capítulo 11. Então essa multiplicação de pães e peixes foi muito mais do que só saciar a fome de alguém. Tanto que ele vai falar nesse mesmo capítulo para a multidão. Ó, vocês estão me seguindo pelos sinais dos pães e peixes. Mas isso aí não é nada. Vocês precisam entender que vocês precisam me seguir com um propósito. Vocês precisam participar da minha aliança, sangue. Vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue. Uma aliança de compromisso. E para me seguir, tem que estar disposto a negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Vocês estão me seguindo porque eu multipliquei pães e peixes. Porque vocês querem resolução dos seus problemas. Como os discípulos em João 4 estavam olhando só para baixo. E Jesus falou, erguem os olhos e vejam os campos brancos para a ceifa. Olha o propósito. Vocês não estão entendendo o propósito. E aí a multidão, ouvindo aquele discurso pesado de Jesus, pesado para eles, para nós não é, né? Foram embora. Muitos que caminharam com Jesus também foram. Só restaram exatamente quantos? Os 12. Os 12 cestos que ficaram cheios de pães. Olha aí. Só 12 cestos sobraram daquela multiplicação de pães. Todos que comeram daquele pão foram embora. Somente os 12 permaneceram. Os 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram. Tremendo, né, meus irmãos? Como Jesus é maravilhoso, como o Evangelho de João é profundo. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Só 12 restaram depois desse discurso do Senhor Jesus, que mais para frente vamos ler. E aí, aquela palavra maravilhosa de Pedro, né? Jesus falou para os 12 que sobraram, vocês não vão embora junto com eles também, não? O que Pedro falou? Para onde nós iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. O pão que desce do céu, que concede vida eterna. Esse é o pão que nós queremos, meus irmãos. Esse é o nosso pão de cada dia. Jesus Cristo, a sua palavra, aleluia. Pão que nos dá vida eterna. Ainda que me falte até o pão do lado de fora, eu vou estar contigo todos os dias, porque tu és as palavras de vida eterna, aleluia. Então vamos lá. Então, esse pão que somos nós é o corpo de Cristo que precisa ser discernido. Se nós não entendermos que somos um só pão e um só corpo, nós não vamos, queridos, vencer. Nós não vamos cumprir nossa missão. E é exatamente a unidade do corpo que vai fazer a diferença. Quem não está disposto a andar em comunhão com os irmãos, sai fora, sai junto com a multidão, vai embora. É tempo de unidade. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso
Queridos, óleo tipifica a unção. As duas testemunhas, a igreja no tempo do fim, ela precisa dessa unção. Mas ela precisa de unidade. A menorá, ela é uma única peça composta por 12 lâmpadas. Uma única peça. E tem ali os frutos, características do fruto do Espírito. Tem o azeite, que tipifica a unção do Espírito, a manifestação dos dons do Espírito. Nós precisamos juntar os dons e os frutos. Frutos, pode ser no plural também. Amém, queridos? É característica do fruto, mas nós somos muitos. Assim como um só pão, há muitos pães, né? Uma única pedra, que é Cristo, mas nós fazemos parte dessa pedra. Então podemos dizer assim, o fruto é quem? Principal? Jesus. Mas nós somos frutos desse fruto. Podemos dizer assim, né? Eita, Wagner tá ficando doido mesmo, hein? Hoje é o dia das heresias. Vamos lá. Já estamos finalizando já. 21 minutos, meu Deus do céu. Eu só posso gravar até 32, 33 no máximo, por causa do meu celular. Então nós precisamos discernir o corpo. Ah, tá. E no Salmo 122, por causa dessa unção, aí ele termina. Ali o Senhor ordena a bênção para todo sempre. Então quem não está disposto à unidade não vai cumprir a missão no tempo do fim. O espírito que vai fazer a diferença é o espírito da unidade, discernir o corpo de Cristo. Aí ele fala acerca do corpo de Cristo, né, que precisa ser discernido, né, nós somos um só pão, um só corpo. Aí no capítulo 1, no capítulo 11 de 1 Coríntios, dentro do mesmo contexto, ele dá algumas instruções, e aí ele fala acerca da ceia. Sangue e pão. Exatamente o contexto aqui de João 6. A aliança é o sangue de Cristo e o pão. E é a comunhão, o apóstolo Paulo fala, a comunhão do sangue de Cristo e a comunhão do corpo de Cristo. Essa é a ceia. E que nós precisamos discernir o corpo do Senhor. E ele fala aqui, ó, verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Isso aqui está totalmente conectado com João 6. É que eu não li ainda os versos para frente. Nós vamos ler, mas para frente nós vamos meditar no discurso que o Senhor fez para a multidão, da aliança, do sangue e do corpo dele. Então, apóstolo Paulo, 1 Coríntios 11, verso 23, falando acerca da comunhão do sangue e comunhão do corpo, totalmente conectado com essa multiplicação dos 5 pães e 2 peixes também. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isto aqui é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. O corpo partido somos nós, queridos. Tá bom? Claro que o corpo dele na cruz foi moído, mas nós somos resultado da sua obra na cruz. Então somos membros desse corpo. Amém? Aí ele continua. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. É a comunhão do sangue, comunhão do corpo, do pão, né? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Então, enquanto Jesus não volta, nós precisamos ter a nossa comunhão. O partir do pão, o beber do vinho, no caso, o suco de uva, representando, né? Isso aí é válido para os dias de hoje, até a volta de Jesus. Amém, queridos? E isso não se limita só nos ajuntamentos dos santos, não. Você pode fazer em casa com a tua família. Você pode cear todos os dias com a tua família. Você pode chamar um irmão, uma pessoa. Vamos cear aqui agora. Não se limita somente à reunião geral nas nossas congregações, tá, queridos? Você pode fazer em casa, tá bom? Ele continua, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, olha aí, será réu, culpado do corpo, do sangue do Senhor. E como é que nós comemos e bebemos indignamente? Por falta de unidade. Guardando mágoas uns dos outros. Tendo birra uns com os outros. Isso é não discernir o corpo do Senhor. Claro, eu não vou nem entrar no mérito de outros pecados. Qualquer tipo de pecado sem arrependimento, você vai comer indignamente. Mas aqui, juntando os capítulos 10 e esse 11 aqui,
Nós precisamos entender, juntando com João 4, com João 6. Está falando acerca de pessoas, queridos. 5 pães e 2 peixes. Plenitude das pessoas, da igreja. Aí ele continua. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí, se assim, coma do pão e beba do cálice. Você não vai comer de qualquer maneira, nem beber de qualquer maneira. Você vai se examinar primeiro. E aí sim, se você estiver aprovado, coma. Você não vai comer o cálice do Senhor desaprovado. Ah, qualquer um tem direito de participar. Judas participou. Beleza, Judas participou sim da última ceia. Mas ele comeu a ceia indignamente. Deus não proibiu ninguém de comer. Ninguém deve proibir ninguém de comer a ceia. O pastor ele não tem a autoridade de chegar. Você não vai comer. Não. É ele que tem que se examinar. Se ele comer indignamente, ele vai sofrer as consequências. Mas você não deve permitir. Né? Então é isso. Então examine-se e coma. Judas se examinou e comeu, mas comeu indignamente e sofreu as consequências. Então, toda vez que participarmos da ceia, examine-se. E aí sim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo. Então o que é não discernir o corpo? É não andar em unidade. É andar em pecados deliberados. Por quê? Meus irmãos, quem ama cumpre a lei. Quem ama a si mesmo também cumpre a lei. Porque se eu estou andando em prostituição sozinho, por exemplo, eu não me prostituo fisicamente com outra pessoa, mas eu me prostituo sozinho, olhando, imaginando, vendo pornografia na internet. Eu não estou amando a mim mesmo. Amar ao próximo como a mim mesmo. Se eu não estou amando a mim mesmo, então não adianta. Eu estou satisfazendo a minha carne, as minhas vontades. Mas eu estou me autodestruindo. Então, eu não estou cumprindo a lei. Então, qualquer prática que nós fazemos de pecado, nós não estamos discernindo o corpo do Senhor. Porque quem ama cumpre a lei. Quem ama não mata, não rouba, não adultera, não cobiça e por aí vai. Amém, queridos? Estão conseguindo compreender? Aí ele continua, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. O Senhor curador, Jesus Cristo, ele está dando entendimento para a igreja. Olha só, eu sou o Senhor que sara, eu amo curar. Mas se você não está discernindo o corpo, hoje, na nova aliança, na aliança renovada, você está comendo juízo para si. Eu não vou te curar. Eu amo curar, mas eu não vou te curar. Aí ele fala, por isso há entre vós muitos fracos e doentes, que não estão experimentando desses poderes do mundo vindouro, poder da cura. Será que muitos não estão... Aqui ele não fala só doentes, não. E não poucos os que dormem. Ou seja, que morreram prematuramente antes do tempo. Não estou dizendo que todos que estão doentes, ou que todos morrem antes do tempo, né? Antes do tempo, de acordo com a nossa concepção, né? Morreu novo, mas nem sempre os que morrem antes novos ou estão doentes é porque estão andando em pecados. Mas há causas específicas de que pessoas que morrem antes do tempo estão doentes porque estão andando em pecado, não estão discernindo o corpo. Amém, queridos? Conseguiram compreender? Né? Nem todos que morrem doentes quer dizer que estão em pecados. Nem todos que morreram cedo também estão em pecados. Não é isso. Senão Jesus morreu em pecado. Morreu com 33 anos. João Batista morreu com menos de 33, morreu novo. Estevão, né? Morreu muito jovem. Né? Não quer dizer isso, não estou dizendo isso. Tá? Mas, assim, muitas causas de enfermidades e mortes prematuras por causa de pecados, queridos. Porque não aprenderam a discernir o corpo. E discernir o corpo é entender que nós somos um. Amém, queridos? E no capítulo 10, o apóstolo Paulo chama atenção. Olha só, vocês não estão esperando uns pelos outros para comer. Vocês estão fazendo a ceia e estão esquecendo dos outros. Ei, que isso? Vocês não estão discernindo o corpo. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis, olha, reunis, quando reunis, não é se reunis, não, quando reunis. Então nós precisamos de ajuntamento.
Então, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa. Porque antes a ceia deles não era só um pedacinho de pão em cálice. Era uma mesa farta, né? Então, se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunides para juízo. Amém, queridos? Então é isso. Finalizamos aqui, mas até o verso 13 de João 6. A partir da próxima gravação, daremos continuidade a partir do verso 14, e aí nós vamos desenvolver aqui, e eu creio que Deus vai nos falar mais verdades. Eu não planejei falar sobre a ceia, queridos, mas o Espírito foi fluindo e foi direcionando a nossa gravação. Amém, queridos? Mais uma gravação para a honra e glória do Senhor Jesus, que sirva para a nossa exortação e também para a nossa edificação, se nós respondermos. Amém, queridos? Unidade. Esse é o tema dessa mensagem aqui. Unidade. Precisamos discernir o corpo do Senhor. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.